Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou fazer um atendimento de um aluno que tem diversas dúvidas aí para tirar sobre o processo agora que ele está fazendo na reta final para prestar o vestibular militar. E aí, com a autorização dele, a gente decidiu compartilhar essa sessão com vocês, tá certo? Olá! Cara, tá meio ruim. E aí? Tá um pouco ruim que eu tô pertinho aqui da janela, mas dá pra você me enxergar, né? Dá sim. E aí, Iago, tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo certo, cara. Me conta um pouquinho aí como é que é como é que é a sua história aí, qual que é a sua situação agora? Então, eu sou da Paraíba, né? Só que atualmente eu tô morando no Rio. Aí o meu foco antes era aviação civil. Só que eu não sabia, tipo, a aviação civil é muito caro, né? Porque além da faculdade você tem as horas de voo. Aí como na Paraíba não tem, tipo, tradição em escola militar, essas coisas, as provas nunca é feito lá. Aí eu pesquisando conheci a AFA, só que eu conheci a AFA já, tipo, no final do meu ensino médio. E para fazer a prova eu teria que ir ou para Natal ou para Recife. Aí nisso eu consegui uma bolsa aqui no Rio, ano passado. Aí eu vim para cá, só que eu também não sabia qual era o limite da idade da AFA, né? Porque lá tem 23 anos. Só que lá não diz visto como é a matrícula, essas coisas. Aí eu só vim saber ano passado que era a minha última chance. Aí eu foquei AFA, né? Tipo, depois de 2 anos que terminei o ensino médio, tipo, eu tava sem base, nada, não sabia decompor um vetor. Aí eu fiz o cursinho que eu tinha ganhado a bolsa e por pouco, eu acho que eu não passei por 2 questões de matemática, mas foi nervosismo na hora, porque eu errei gabarito de passar. E depois disso, eu falei a você, não foi que eu tive uma crise de ansiedade, eu parei de ir pro cursinho, aí eu fui fazer a prova da escola, só que eu fui fazer sem estudar. Só que eu consegui acertar 7 em matemática e 8 em física, eu fiquei por 3 questões de matemática e 2 em física. Aí agora eu estou focando, novamente, eu consegui estar estável, tipo, eu tenho o dia todo, e eu consigo aprender rápido, sabe? Tem a coisa, por exemplo, que eu já estudei ano passado, se eu ver agora, eu consigo ter uma noção melhor. Aí agora eu estou focando na escola naval, né, já que a AFA não tem mais idade, e é isso. Entendi. Você está fazendo, então, um concurso só da escola naval? Não está prestando escolas de sargento nenhuma? Não, eu vou fazer a EA, aí a AFA eu ganhei isenção também, embora eu não tenha mais idade eu vou fazer a prova também, né, que é como simulado. Beleza. Até porque a física da AFA é mais pesada do que a da EFON e da escola. Aí vou fazer a escola e a EFON, essas duas. Eu também vou me inscrever no ITA, mas só para fazer mesmo. Olha, me parece que seu problema não é matéria então, né? Não, meu negócio em si mesmo é organizar. Eu tentei várias vezes, eu tentei para fazer, eu não consigo. Tipo, eu vou seguir essa linha. Aí eu tento seguir, mas não consigo. Beleza. Você está fazendo a sua organização com base no edital? Oi? Sim. Então pode parar. Tipo, tem uns assuntos do edital, certo? Beleza. Aí eu tenho uma seção cursinho quadro, que eu divido com um amigo. Aí eu peguei todas as matérias do quadro e olhei com o lado do edital. Aí eu vi que todas as aulas disponíveis estavam batendo com o edital. Aí eu organizei em ordem de assuntos. Beleza, então, aí tem um probleminha que é o seguinte: quando você fizer a análise das provas, não sei se você já fez isso, como você já fez cursinho, provavelmente você já fez uma revisão baseada nas questões das provas passadas, beleza? É isso, né? Então, quando você para dar uma olhada nisso, você vai ver que não é a maneira mais eficiente você estudar pelo edital, porque tem bastante matéria que está no edital e que não vai cair, entendeu? Que a chance, quer dizer, assim, é difícil eu falar pra você o que vai e o que não vai cair, né? Mas tem questão ali, tem matéria ali que já não cai faz uns 4 anos, entendeu? Então, a chance de cair é muito baixa. O que eu sugiro pra você é que você pegue pelo menos as 5 últimas provas da escola e dê uma olhada nas questões que mais caem, porque você precisa ir para a prova sabendo essas questões. Então, cinemática, por exemplo, é uma matéria que cai sempre, tanto na escola quanto na AFA. Não dá para você ir para lá com dúvida em
em relação a esse tipo de questão, entendeu? Agora, tem outros assuntos, alguns assuntos principalmente dos complexos, dos polinômios, por exemplo, que não vão aparecer, entendeu? Para a escola naval você tem um problema ainda com cálculo, né? A escola naval tem a parte de cálculo. Beleza, então em relação a isso você tem que focar em dar uma olhada no cálculo também, para não perder essas questões, porque o que eu tenho visto com os alunos que prestam escola naval é que a grande maioria das pessoas também se preocupa com o cálculo, né? Assim, não, porque só na escola que cai cálculo, então eu vou focar muito no cálculo, não sei o quê. Então, no geral, eles vão bem preparados para o cálculo. E aí, você precisa estar bem preparado para isso também. É lógico que o ideal seria que você estivesse bem preparado para a prova toda. Mas vão existir questões que ninguém está preparado. E está tudo bem se você perder essas questões, entendeu? Até que ano passado também caiu uma questão que o menino fez a resolução em vídeo, demorou 1 hora e 45 minutos. Ou seja, são questões desfocadas, né? Não, com certeza. As bancas, às vezes, elas perdem a mão mesmo, é normal isso. E o que vai te diferenciar na hora do vestibular é você olhar para a questão e saber que aquela questão não é para você. Você precisa olhar para aquela questão e falar assim, olha, eu não vou acertar, mas 90% das pessoas que estão aqui também não vão acertar. Eu não vou ficar 1 hora brigando, sendo que em 1 hora eu faço a prova inteira. Entendeu? Você tem uma estratégia de prova, um jeito que você gosta de resolver as provas? Sim, a prova da escola naval, ela tem 20 questões de cada matéria. Uhum. Aí, meu foco maior vai ser em matemática. Física eu tenho maior facilidade. Beleza. Aí, geralmente eu começo mais em física. Aí, como preciso acertar 10 no mínimo, aí eu faço as 10 primeiro, levo lá em torno de 1 hora e meia. A prova é composta de 5 horas. Isso é o que eu fiz ano passado, né? Uhum. A prova são 5 horas. Aí eu tiro mais ou menos 1 hora para gabarito e revisar as questões que eu já fiz, para ver se tem alguma coisa que eu errei, pode ser errado. E as outras eu foco em matemática, que em nível de dificuldade é a que mais pega, né, na escola naval. Uhum. Aí eu geralmente faço isso, eu começo a prova fazendo física, aí eu faço as 10 mais rápido, escolho lá as 10 questões que eu bato o olho, eu sei como é o processo, e depois eu já vou logo para matemática. Eu dou um tempo para ir ao banheiro, essas coisas, antes de trocar a matéria. Ah, beleza. Isso aí é bastante importante, tá? Você não precisa fazer a prova na ordem que ela vem. E, inclusive, é uma sugestão que eu gosto bastante de dar, que você faça as questões mais fáceis antes, porque isso vai aumentar a sua autoestima ali, a sua confiança, sabe? Porque é muito ruim e acaba com a confiança você abrir a prova, olhar uma não sabe fazer, olhar outra não sabe fazer, olhar outra não sabe fazer. Entendeu? E às vezes de 20 questões, você dá o azar de 3 primeiras você não saber fazer e as outras você sabe, entendeu? É verdade. Eu antes de começar a prova, eu olho todas as questões. Eu vou passando, folheando e vou circulando aquelas que eu acho que é fácil, que eu consigo fazer. Aí se eu bater muito pé naquela questão e não sair nada, eu já pulo para a próxima que está circulada. Beleza. Isso aí também é legal, porque o seu cérebro ele não esquece, sabe? Por mais que você esteja focado na outra questão ali, como você já leu a anterior e já pensou num caminho para começar a fazer, então o seu cérebro está pensando naquilo. Redação é uma prova separada. Então, redação é no outro dia. Uhum. Então, porque a prova da AFA, por exemplo, que tem a redação primeiro, não tem a redação junto, né, na prova, eu gostava bastante, foi uma das coisas que eu me treinei para fazer durante a prova, que era ler a parte de português. Eu gosto bastante de português, né? Então eu fazia a prova de português antes para ter uma noção do que estava acontecendo ali para a redação. Só que eu não fazia a redação de cara, porque redação você perde tempo, né? Você começa a fazer ali, a hora que você vê já passou a prova inteira. Então eu gosto de ler antes para o meu cérebro ficar ali já trabalhando no subconsciente como vai fazer a redação. Entendeu isso? Bom, então, o que você acha que está pegando, então, em relação à sua organização? Assim, eu não sei se por exemplo, eu separei em 16 semanas, certo? Que é até a data da prova da escola. Beleza. Supondo, né, que falaram na programação que vai ser na segunda quinzena de agosto. Uhum. Eu coloquei geralmente no início, 16 e 17.
Só que eu tenho dúvida em relação a se eu vejo tudo até em 12, 13 semanas, ou se eu vou vendo até a semana da prova e vou resolvendo as questões antigas de prova por assunto, não pegando a prova inteira, assim, fazendo como se fosse um simulado. Porque se eu fizer isso, eu só vou poder fazer como simulado depois que terminar todos os assuntos. Todas as matérias. Eu pretendia fazer. Uhum. O que eu costumo recomendar, né? Eu não gosto de simulados com provas antigas no processo da revisão. Por que eu penso isso? Porque eu acho que é mais rico para você quando você pega a questão para fazer e descasca ela ali na hora, entendeu? E quando você está fazendo um simulado, você não tem tempo para isso. O que eu quero dizer com isso? Que se você está fazendo a questão e não entende uma palavra do enunciado, é importante que você puxe uma seta ali e já pesquise para matar essa sua curiosidade e para você ir construindo conhecimento em cima da questão, entendeu? Eu já vi pessoas, conheci pessoas que estudavam até para concurso na área do direito, concurso público federal e tudo mais, que o pessoal é muito mais teórico, né? Bastante teoria, as questões são bem teóricas, e eles estudavam só por questão. Eles nem iam para teoria, entendeu? Claro que é um caso completamente diferente aí dos vestibulares, principalmente os que têm exatas, mas você precisa se basear nas questões, tanto nos assuntos que caem, quanto nas dúvidas que você tem quando você está fazendo os exercícios. Isso também vai ajudar você a parar de perder tempo, porque às vezes você não tem dúvidas numa matéria e você está lá lendo teoria, entendeu? E aí chega na hora da questão, uma palavrinha que você deixou passar, porque a gente não decora o texto. Quando a gente estava estudando teoria lá, tem bastante texto, né? E às vezes a gente deixa passar um conceito, uma coisa ou outra, que a gente só vai fixar de verdade na cabeça quando a gente faz a questão. Então, você pode sim fazer as provas no final, fazer uma revisão. Eu acho que é interessante você separar essas semanas para fazer uma revisão, mas não necessariamente em simulado. Até porque os simulados, eles deixam a gente muito cansado, sabe? É uma batida assim, uma porrada mesmo, né? Então, se você faz o simulado na parte da manhã, por exemplo, a chance de você estudar muito mal, ou às vezes nem, sim, querer estudar de tarde é muito grande. Entendeu? Então, acho que seria mais interessante para você destrinchar as questões e fazer questão por questão, pelo menos dos últimos 5 anos, nessas últimas semanas aí. Entendi. Então, eu estava até com uma estratégia, eu não sei se seria boa. Por exemplo, pegar as questões antigas, tipo, de 2000 por aí, separar por assunto e ir resolvendo. Aí, tipo, deixava 2 semanas para ao menos só pegar provas antigas, por exemplo, as 5 últimas provas, e resolver as 5 como simulado, depois que já tivesse resolvido as questões por assunto das provas anteriores. Tipo, eu pegava, por exemplo, cinemática. Aí eu pegava as questões que caíam em 10 anos de cinemática, tirando as mais recentes. Aí depois eu ia para as provas anteriores, mais recentes, e fazia como simulado. Entendi. A questão mesmo é te cansar muito nos últimos dias antes da prova. É verdade. Entendeu? Eu fico preocupada em relação a isso, porque fisiologicamente mesmo o seu corpo vai estranhar os últimos 2 dias, porque você vai ficar nervoso, entendeu? É normal isso. É tão normal que eu sempre digo para os alunos, né? Olha, não se preocupa com isso de querer dormir no dia anterior da prova. Porque às vezes a gente fica preocupado, eu tenho que dormir, e acaba não dormindo, preocupado por ter que dormir, por exemplo. Entendeu? Então, o nosso corpo ele se modifica muito naquele final de semana. E aí, as chances são que você, por exemplo, desmaie na sexta-feira, vá dormir 10 horas da noite e acorde no sábado, meio-dia, e perca todo o seu horário, entendeu? E aí você vai acabar se bagunçando mais porque você pegou muito pesado nessa última semana. Outra coisa que pode acontecer é você começar, ainda mais que você me disse que já teve esse quadro de ansiedade aí, é você começar a ficar ansioso, olhando questão que você não sabe fazer, olhando... O problema não é de fato a questão, o problema é fazer um simulado e olhar a prova inteira e falar, não passei nesse simulado. Segunda-feira, antes da prova, um simulado que eu não consegui nota. Terça-feira, antes da prova, um simulado que eu não consegui nota.
Eu acho que isso aí pode acabar te deixando muito nervoso para a prova, entendeu? Então, sem ter essa noção geral, fazendo questão por questão, eu acho que você tem mais chances de ir melhor, assim. Entendi. Sobre as outras semanas, como é que você está dividindo o tempo dos estudos? Então, eu estou fazendo assim, por exemplo, de manhã eu tenho 3 dias separados para atividade física, né, que eu faço caminhada. Uhum. Aí, geralmente, de manhã eu pego a teoria, tipo, eu pego pego física e matemática de manhã, todos os dias, física e matemática, alternando. Uhum. Aí, à tarde, depois do almoço, eu vou para as questões da teoria que eu estudei de manhã. E à noite, quando estou um pouco mais cansado, eu pego inglês ou português. Entendi. Inglês, você tem algum problema? Não. Só na parte de interpretação mesmo, mas na parte de gramática, até que eu consegui média ano passado. Ah, legal. O inglês geralmente é uma questão um pouquinho mais difícil, porque não se aprende a falar uma língua de um dia para o outro, né? Então, é bem complicado. Mas se você já está um pouquinho mais para frente em relação a isso, tá tudo bem. Você acha que está fazendo uma divisão teórica, questões de 50-50? Como assim? Metade e metade? Isso. Então, os vídeos geralmente eu vejo na velocidade 2, né? Então eu economizo bastante tempo. Aí o que eu faço? Eu vejo os vídeos, anoto a teoria de manhã. Aí à tarde, quando eu vou resolver, eu dou uma lida rápida do que eu estudei de manhã e coloco geralmente uma meta de questões. Por exemplo, tem uma lista lá no cursinho que é lista nível 1, aí são 20 questões. Aí eu tento resolver daquelas 20 no horário que eu reservei, por exemplo, de 2 horas, só para resolver aquelas 20, entendeu? Aí geralmente eu faço isso. Ah, beleza, então tá mais ou menos aí, né, de 50-50. Nesse período que você tem, você acha que seria possível que você fosse gradativamente diminuindo a quantidade de teoria até alcançar uma proporção mais ou menos 70-30 para os exercícios? No caso, eu focar mais nos exercícios Isso. na teoria em si. Eu acho que, por exemplo, tem muita coisa que eu já estudei que eu já esqueci. Aí, com essas que eu já esqueci, eu posso até tentar, mas quando é um assunto novo, que eu não fixei muito bem, e eu não lembro praticamente nada, eu acho meio improvável. Entendi. Não, mas assim, em termos gerais mesmo, o ideal é que você vá caminhando para que quando você chegue na revisão, você faça só exercícios, entendeu? Só que isso tem que ser gradativo, porque vai acontecer uma mudança muito brusca na sua rotina se você sair de teoria de manhã, exercício à tarde, para só exercício, entendeu? Porque na parte da revisão vai ser uma coisinha um pouco mais bagunçada. Você vai fazer, sei lá, 5, 6 exercícios, vai corrigindo os exercícios, fala, pô, errei isso aqui, você vai na hora buscar a resolução, entendeu? Tanto que é importante que você tenha até um caderno para anotar as coisas que você errou, as coisas que você não entendeu, sabe? Uma coisa que vai funcionar mais ou menos como um diário mesmo. Entendi. E geralmente, assim, as questões que eu, ao menos ano passado que eu fazia, né? Esse ano eu não cheguei a fazer. Mas as questões que eu tinha dúvida, eu anotava no caderno qual era a questão, ditava, via a resolução e tentava fazer ela 2 dias depois. Aí se eu conseguisse, eu meio que esquecia ela. E se eu não conseguisse, eu revia a resolução e tentava 2 dias depois, ao menos para fixar melhor como no que eu estou errando, essas coisas. Legal, é uma estratégia que você pode usar lá na revisão depois. Agora eu acho complicado porque pode ser que bagunce um pouco o seu horário. Seu horário já está bem estruturado. Acho que na realidade você está com baixa autoconfiança. Porque seu horário está bem estruturado, pelo que você está me dizendo. A questão é que você está preocupado se vai dar tempo e tudo mais, né? Só toma cuidado para você, usando essa estratégia de ver resolução e fazer o exercício depois, não acabar se enganando, achando que você está aprendendo, mas na verdade você está decorando. Decorando, né? Isso. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas no geral, se você errou uma questão ali de bloquinhos, por exemplo, da dinâmica, e viu a resolução e refez o exercício, ainda que você tenha decorado um passo ou outro ali,
No geral, os outros exercícios seguem mais ou menos o mesmo padrão, então alguma coisa com certeza você aprende. A mesma ideia pode ter alguma coisa, né? Então eu acho que é interessante sim essa estratégia. Agora sobre a teoria de manhã e os exercícios de tarde, você não sente que esqueceu? Porque isso depende muito da memória do aluno também, né? Na parte da teoria de manhã, quando for fazer à tarde, ter esquecido alguma parte? Isso. Não, geralmente eu consigo fazer. Por exemplo, as listas mais avançadas eu deixava para fazer no final de semana. Beleza. Aí essas mais básicas, eu só via a teoria mesmo antes de fazer e tentava fazer. Aí depois eu via a resolução no que eu errei, essas coisas e anotava, né? Para tentar refazer elas. Aí eu só conseguia, por exemplo, ir para a lista nível 2, que já é o nível da prova, para depois que eu terminasse a lista 1, sem dúvidas. Beleza, é isso aí. A lista nível 2, os exercícios no nível da prova também tem que ser feito todos e tem que ser tirado todas as dúvidas, tá? Quando eu preparo o horário, o cronograma dos alunos aqui no Chega de Vestibular, o que a gente faz? No final de semana, na sexta, no sábado ou no domingo, a gente deixa alguns horários que a gente chama de horários coringa, que a gente usa para qualquer coisa, mas assim, qualquer coisa focada. Por exemplo, atraso de matéria. Você acabou tendo que deixar alguma coisa para trás ali, talvez perdeu a hora um dia, eu vou desatrasar isso nesse horário coringa. Tem alunos que são muito, muito metódicos e nunca acontece de eles terem coisas atrasadas, mas assim, não precisa ficar ansioso, porque o natural é ter matéria atrasada. Esses alunos que não têm a matéria atrasada geralmente estão programando menos, que seria uma quantidade que de fato eles conseguem cumprir, entendeu? Entendi. E aí nesse horário coringa eles acabam fazendo alguns exercícios um pouquinho mais avançados, e aí pegam exercícios do ITA, pegam exercícios do IME, só que assim, é mais pra treinar a sua cabeça, pra dar uma forçadinha só, porque de fato a gente sabe que matemática do IME, por exemplo, orgânica do IME, por exemplo, não vai cair nas provas da escola, da AFA nem tem química no caso, né? Escola também não. Então, no fim das contas, mas é um exemplo aí, né? De matemática, por exemplo, também o IME é bastante pesado, né? Então, você vai fazer ali só pra não deixar a bola cair, né? Mas eu gosto mais de usar para fazer os exercícios do nível da escola, do seu foco, ou para fazer os desatrasar mesmo. Você ainda está fazendo essas provas, as questões no final de semana? Como é que tá? Geralmente eu peguei, estava refazendo, né, meu cronograma, aí eu achei melhor assim, por exemplo, eu pegar as questões nível 1, por exemplo, eu estava tirando no sábado eu não via teoria, eu só pegava as questões nível 2. Só que eu vi que estava com muito conteúdo, aí eu estava pensando em, por exemplo, colocar o sábado também como teoria para mim, parte de teoria, e separar, por exemplo, todos os dias umas 2 horas para refazer questões, lista nível 2 do dia anterior. Tipo, se eu estudei cinemática hoje, amanhã eu faço a lista nível 1 hoje, de 20 questões, geralmente as nível 2 são menos questões, são em torno de 10, 15 questões, e eu separava essas 2 horas no outro dia para fazer. Aí como geralmente eu pego 2 assuntos, 2 teorias por dia, aí eu separava, no caso, 4 horas para fazer as listas nível 2 dos assuntos que eu aprendi ontem, no caso, né, no dia anterior. Entendi. Bom, no final de semana, uma das coisas que você pode fazer é simular a prova. Você não está fazendo nenhum tipo de simulado? Não, eu cheguei a separar horário aos domingos, tipo, domingo só simulado, depois refazer a resolução, uma redação e não estudar mais nada, ter um tempo de lazer. Só que eu nunca cumpri, eu nunca cheguei, porque eu mesmo que tenho que fazer meu simulado do dia agora, né? Aí dá uma preguiça, dá alguma coisa, eu fico adiando e acabo não fazendo. Entendi. Você fala em termos de montar o simulado? Isso. Não perde tempo com isso não. Se você decidir fazer simulados, faça provas antigas, mais antigas do que o quanto você vai estudar na revisão, tá? É lógico que muito provavelmente você já viu muita questão que está ali, mas o intuito não é nem treinar as questões, o intuito é treinar você ficar sentado domingo de manhã,
só com uma aguinha ali, entendeu? Você precisa treinar isso, porque talvez seja um choque muito grande pro seu corpo fazer a prova lá na frente. Isso. Não precisa nem, talvez, começar agora. 16 semanas, talvez as últimas 8 semanas seja interessante você começar a treinar isso com o seu corpo, né? Você faz pausas durante os estudos? Faço. Tipo, eu estudo, por exemplo, se a videoaula tem 2 horas, aí eu assisto 1 hora, aí pauso, encho minha garrafinha de água, vou ao banheiro, faço alguma coisa, e depois volto. Aí quando eu termino esse bloco de teoria, aí antes de passar para o outro, por exemplo, terminei física, aí antes de passar matemática eu faço uma pausa de uns 20 e 30 minutos. Aí eu pego e retorno aos estudos. Aí depois que eu termino a teoria, eu espero o almoço, aí almoço, eu tomo um tempinho e volto para questões. Aí eu faço esse mesmo bloco. Aí à noite eu deixo um tempo maior também para janta, aí vou fazer a teoria, assim, eu vejo a teoria de português ou inglês, e faço as questões no mesmo dia mesmo. Ah, entendi. Legal. Você tá dormindo bem? Tô. Eu durmo em média umas 6, 7 horas por dia. É o suficiente pra você? Depende, assim, tem dia que eu durmo um pouco, mas acordo disposto, mas tem dia também que eu durmo muito e acordo cansado, essas coisas. Aí eu tô deixando acordar sem despertador mesmo. Ah, legal. Antes eu colocava um despertador, né? Aí eu sempre acordava naquele horário. Só que às vezes tem dia que eu acordo mais cedo. Aí eu pegava o dia e dormia porque o despertador não tocou. Aí eu vi que aquilo estava me cansando. Entendi. Aí eu tive que fazer assim, eu acordar naturalmente e vou refazer as metas que eu coloquei pro dia. Entendi. Então você não está fazendo por horário fixo, né? Você está fazendo por quantidade de horas. Legal. Isso aí do seu sono, é normal que você fique cansado dormindo muito e às vezes tem até dor de cabeça, porque tem a ver com o ciclo do nosso sono, né? O ciclo do sono ele tem mais ou menos ali 3 horas. Então quando você dorme 6 horas, beleza, você fez 2 ciclos, 6 horas e meia, vamos supor aí que demora uns 15 minutos, 20 minutos para você dormir. E mais um pouquinho para acordar. Então, supondo que você dormiu 6 horas e meia ali, você fez os 2 ciclos. Agora quando você acorda com 8 horas, pode ser que você corte esse ciclo e acabe te deixando mais cansado, entendeu? É legal evitar isso, mas como você não usa o despertador, acordar naturalmente, cara, é uma super vantagem que você tem, porque muita gente queria ter esse privilégio de acordar sem despertador e não consegue, sabe? Se você deixar, a pessoa dorme até... E geralmente, assim, quando eu acordo mais tardio, é de 7 horas. Só que eu também coloco meus horários para estudar às 8. Então, quando eu acordar, ainda dá tempo de tomar café, tomar um banho e estudar, sem perder o que eu planejei, né? Entendi. Que legal, cara, isso é importante. No fim das contas, em termos de matéria atrasada, tem ficado muita coisa para trás? Assim, eu tenho várias matérias que, como eu te falei, que eu havia esquecido, né? Eu não estava utilizando nenhum método de revisão. Mas se eu tivesse feito de errar questões, não estava sendo suficiente, porque eu sempre esqueci alguma coisa. Aí, geometria, a parte, por exemplo, de geometria, para pegar a geometria analítica, eu vi que eu tinha que fechar uma boa parte de geometria plana, né? Que é uma base. Só que no cursinho, as aulas de geometria plana são extensas. Tipo, são vários conteúdos mesmo. Aí eu estava pegando 2 vezes geometria na semana, só que eu tenho um receio, por exemplo, de pegar, jogar várias matérias, por exemplo, de geometria, pegar 2 assuntos diferentes por semana. Tipo, fechar um assunto, hoje eu fechei, por exemplo, vamos pôr geometria analítica, eu fechei parábola hoje. Aí daqui a 2 dias já pegar hipérbole, essas coisas. Foi mal. Sobre os 2 assuntos, não tem problema você estudar 2 assuntos na mesma semana. A grande questão, Iago, é que você vai esquecendo as coisas conforme o tempo passa. E assim, esquecer 90% das coisas que você estudou em questão de um mês, entendeu? Esse é o perigo. Você precisa estar sempre revisando.
E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vê uma matéria hoje, faz os exercícios e deixa ela de lado para entrar com uma outra depois de amanhã, por exemplo, entendeu? Sim, eu entendi. Com geometria, eu acho que você não precisa se preocupar, porque geometria é uma matéria super cumulativa. É diferente da física, por exemplo, que você primeiro vai estudar cinemática, depois você vai estudar dinâmica, depois você vai estudar ondulatória, e eles se tocam pouco, esses assuntos, entendeu? Agora, na geometria, conforme você vai aprendendo conceitos, conforme você vai se aprofundando mais na matéria, os exercícios ficam mais complexos usando tudo o que você viu. Verdade. Entendeu? Então, na geometria eu não vejo como um problema. Na física, por exemplo, talvez seja. Poderia ser um problema se você estivesse, por exemplo, fazendo geometria hoje e complexos depois de amanhã. Entendeu? Não gosto muito da ideia de você demorar uma semana para ver a mesma matéria. Exatamente porque eu acho que você começa a esquecer as coisas, entendeu? Eu não entendi muito dessa parte. Pode repetir, tipo, de geometria complexa? Porque, por exemplo, se você está estudando hoje geometria e depois de amanhã geometria, repetindo, se você está repetindo sempre, você vai aprofundando cada vez mais e fazendo os seus exercícios cada vez mais difíceis, beleza? Acumulando matéria. Se você tira esse segundo dia da geometria e coloca complexos, que é um assunto que é muito diferente de geometria, coloca polinômios muito diferente de geometria, você acaba colocando um espaço muito grande entre geometria e geometria de novo, entendeu? Ah, entendi, agora compreendi. Beleza? E isso é perigoso, porque as chances são que você vai chegar na outra semana, já esqueceu assim, 30%, 40% do que você estudou. E geometria também é muito teórica também, né? Tem a parte prática também, mas tem uma boa parte também teórica. Isso. Uma coisa que você pode fazer com esse horário coringa, caso você acabe colocando ele no seu horário, é colocar um pouco de exercícios mais complexos de geometria. Só que aí é sentar e paciência. Você vai fazer um desenho grande, vai colocar ângulos grandes, entendeu? Você vai fazer uma resolução como se você fosse dar aula daquela questão. Entendeu? Isso aí é pra demorar mesmo. Às vezes demora 20, 30 minutos pra você fazer essa questão. Então, no caso, por exemplo, a parte de simulado, quando eu estava fazendo, eu tiro agora essa parte de simulado. Aí quando chegar mais pra frente eu implemento novamente. Tipo, depois da prova da APA, que vai estar faltando acho que uns 8 semanas mesmo. Pode ser. Aí eu começo com o simulado. Isso, pode ser. E nesse tempo de simulado eu coloco esses horários coringa. Isso. A única coisa que você vai ter de problema aí é caçar esses exercícios, né? Que daria na mesma de você montar o seu próprio simulado. Olha que tem só atender uma ligação aqui, que é os pais do menino. Ah, fica à vontade, fica à vontade. Oi. Daqui a 20 minutos, viu? Tá bom, então. Tchau. Alex? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Mandaram ele no mercadinho já. Faz parte. Então, e aí você estava falando sobre os simulados, né? Sim. Aí, então eu posso, por exemplo, esse final de semana eu não vou estudar, certo? Eu vou tirar para organizar direitinho melhor, tipo, no lugar do simulado, eu vou colocar outros horários para me aprofundar. Só que eu acho que eu cheguei a falar que eu tenho 3 apostilas praticamente, né? Um do cursinho e dos outros 2 que eu fiz. Isso. Aí, o que eu posso fazer é pegar, tipo, o das aulas
do cursinho mesmo online, que eu tenho a resolução, e depois que terminar essas 2 listas de nível, daí no domingo eu posso pegar alguma que eu tenho, né, aqui fisicamente e refazer, né, do assunto que eu estudei durante a semana. Isso, só tenta não ficar patinando nos níveis fáceis, tá? Certo. Porque porque muitas vezes as listas nível fácil, elas servem pra gente criar uma base, né? Então você pega uma lista ali de 25 exercícios, que tem 6 exercícios muito parecidos, depois mais 6 exercícios muito parecidos. Se você ficar pensando muito na quantidade de exercícios, talvez você nunca chegue na qualidade. Sabe agora você me fez lembrar uma coisa que o coordenador tinha falado ano passado, e eu tinha esquecido, eu lembrei agora. Ele falou que em relação à matéria atrasada, a gente poderia pegar só resolver as questões números pares ou números ímpares, ou então ir alternando a cada 3. E eu achei bem interessante, eu já tinha esquecido. Então, geralmente fazer isso. Na universidade, os livros universitários, eles inclusive trazem gabarito só dos números ímpar. Já pensando mais ou menos nisso, né? Você pode fazer isso também. Tem que tomar cuidado para não perder nenhum assunto, né? Mas você pode fazer isso. Mas assim, em relação às questões nível fácil, deixa para trás, cara. Vai fazer as questões que são o mais parecido possível com as questões da escola, tá? E no momento que sobrar, no horário coringa, algum momento, faça umas questões um pouquinho mais aprofundadas. Se você pega uma questão, assim, mas você não pode se deixar abalar também, tá? No sentido de, pô, essa questão é do ITA aqui, então tudo bem se eu não conseguir resolver. Não funciona assim. Principalmente porque as provas do ITA, eu já prestei ITA várias vezes, né? Eu gosto de acompanhar os vestibulares e tudo mais. As provas do ITA de matemática não são um absurdo. Quando você compara a prova do ITA de matemática com a prova do IME de matemática, querido, é assim... É absurdo, entendeu? Você fala, pô, dá pra fazer. Eu gosto muito das provas de física do ITA. As do IME eu gosto mais da parte de mecânica, dinâmica, cinemática e tudo mais. Então, assim, se você quiser treinar a física bem, pegue as provas do ITA e do IME, mas tenha noção de que você vai demorar meia hora pra fazer a questão. Espero que não, espero que você consiga ir em menos tempo. Nessas apostilas que eu tenho é de ITA e IME mesmo, mas os nível 2, nível 3 são geralmente questões antigas do ITA e do IME daquele assunto. Então já é uma boa também, dá pra pegar a apostila, ao invés de ficar procurando, né? Isso. Pegar a apostila e já fazer essas questões. Né? E você pode fazer aleatório também, tá? Assim, você abre a apostila e pega qualquer questão de qualquer assunto, mesmo que você não tenha visto. Isso vai ajudar você a entender o que você não está entendendo, para quando chegar o momento que você está vendo a teoria, você fala, pô, isso aqui, beleza, isso aqui eu já sei, passa, pô, isso aqui, naquela questão que eu fui fazer, eu não sabia. Entendeu? É uma maneira de você fazer o estudo um pouquinho mais focado. Só não esquece de fazer uma resolução bonitinha, tá? Talvez uma folha sulfite, uma folha inteira do caderno, para você ter noção de onde você errou, por exemplo. Para você ter noção de ângulo. Não dá para você fazer geometria e trigonometria, que tem bastante conta, né? Pequenininho. As chances de você se perder é muito grande. Você tá dando risada porque você deve ter se perdido várias vezes. É normal. Eu pegava um círculo, fazia com moedinha. Aí eu vi, não, isso não dá certo. Aí eu peguei uma tampa daquela de Nescau mesmo e comecei a fazer naquele círculo. Então, porque é só assim. Às vezes a gente deixa passar algumas coisinhas que são cruciais ali, que fazem a gente perder uma questão que às vezes não é tão difícil assim, né? É verdade. E na hora da prova a gente também não pode fazer pequenininha, né? Porque senão vai se confundir mais ainda e vai perder mais tempo. Pois é, aí tem que refazer, aí tem que voltar, é bastante complicado. Às vezes você está fazendo com uma prova da AFA que você só pode fazer na caneta preta, que isso é uma coisa que eu odeio. Quando eu prestava vestibular eu achava muito difícil, porque a gente acostuma a escrever de lapiseira, eu gosto de escrever de lapiseira. A prova do ITA permite também, né? Então... E logo na AFA também, praticamente você não tem tempo de fazer toda a prova, né? Você vai ter que escolher as melhores questões. E fazer de caneta errar, você não pode apagar, você tem que refazer tudo de novo, aí vai passar pois aí fica feio. E você já não tem tempo, né? Eu prestei AFA desde antes de ter redação. Antes de ter redação já era difícil.
Assim, você conseguir lidar com o tempo da prova. Quando o pessoal colocou redação, foi alguma coisa posso estar errada, tá? Mas foi alguma coisa do tipo, olha, nesse ano nós vamos inserir redação, tirar algumas questõezinhas e te dar 1 hora a mais. Fala assim, pô, eu não faço. Também eram 20 questões a prova da Era. Agora tá 16. Agora são 16. O que, no fim das contas, a gente ganha mesmo de tempo são 8, né? Que são as de exatas. Que são as que levam mais tempo aí pra fazer. Mas enfim, cara, você tá bem encaminhado. Não tem motivo pra você ficar... A minha dúvida, assim, principalmente era em relação a, como eu te falei, né? Se eu pegar os conteúdos e exprimir e vir, por exemplo, daqui a 12 semanas, ou se eu ia colocando aos poucos, ia fazendo no ritmo mesmo, terminando, por exemplo, falta 2 meses para a prova, eu ainda estou pegando a final de eletromagnetismo, por exemplo. Se havia algum problema nisso. Não tem. Você fala assim, de você chegar perto da prova e ainda tá fazendo matéria, né? Isso, exato. Então, se acontecer de você ter matéria até a última semana da prova, a única coisa que eu acho importante é que você, a parte da tarde e da noite ali, você faça exercícios. E os exercícios antigos, os exercícios anteriores, das provas anteriores. Porque, como você está fazendo exercício de apostila, exercício do cursinho, exercícios diversos, as chances são de que você está desacostumado com o estilo da prova, entendeu? Pegar uma questão do mesmo nível da escola não é a mesma coisa de pegar a questão no mesmo estilo da escola. E é por isso que, próximo do vestibular, você precisa começar a ver as questões que têm o estilo da escola, entendeu? Porque é completamente possível você pegar uma questão de matemática que tem só a equação ali, ó, resolva, pá. E essa equação ser do mesmo nível do que uma questão do Enem, por exemplo, que vem com texto e tudo mais, mas as questões têm estilos completamente diferentes e exigem que você olhe para elas de jeitos diferentes, né? É verdade. Entendeu? Então, chegando perto, 2, 3 semanas antes, só exercício da EFON. Pelo menos muito. Não precisa ser só, mas muito exercício. Da EFON não, da escola, né? Que é a sua... E a EFON também, que você falou que vai... Tipo, ano passado, ao menos, as questões da EFON, a parte de física quem fez foi a banca da escola. Geralmente são semelhantes, né? Porque na EFON também cai cálculo. Então, posso ficar alternando, tipo, tanto prova da escola quanto da EFON, né? Pode ficar alternando. Dando, por exemplo, de manhã e tarde eu pego escola, já que eu vou estar descansado um pouco maior, e à noite eu posso pegar EFON, no caso. Né? Isso. Não deixa português e inglês pra trás, tá? Continua fazendo pelo menos um pouquinho. Eu sei que... Todo dia eu pego. Não, então, mas mais na hora da revisão. Sim. Porque eu sei que a gente precisa ganhar confiança nas exatas, mas às vezes a gente deixa pra trás aquilo que a gente acha que já sabe, chega na prova, esqueceu. 2 amigos meus, ano passado, eles conseguiram boa pontuação e foram eliminados. Um foi eliminado em português e outro em inglês, né? E os dois foram por 2 questões também. Tipo, 2 questões de português e o outro foi por 2 de inglês. Então. Sendo que eles acertaram 16, ficaram 14 de matemática e física, entendeu? É uma situação que ninguém quer passar, cara, porque É verdade. não é difícil você correr atrás de 2 questões de português. Entendeu? Porque português e inglês não tem muito o que inventar na prova. Você conseguiria, por exemplo... Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Deu uma falhadinha agora. Ah, beleza. Português e inglês não tem muito o que inventar, né? Eles vão colocar um texto e falar, olha, o que o texto está falando? Ou então pedir gramática. É diferente de uma questão de física, que eles podem misturar 1 milhão de conceitos. Eu lembro de uma questão da Alfa, não sei se você já fez essa questão, que tinha uma ondulatória com espelhos e alguma coisa... Que um textão era enorme. Isso! Então, de uns 2 ou 3 anos atrás. Então, é uma questão absurda, super novidade no estilo da prova, entendeu? Que é uma coisa que não vai acontecer em português e inglês, então você não pode deixar português e inglês te tirar da prova. É verdade. Fazer isso mesmo. Não deixa sem estudar, não. Até porque
à noite a gente vai estar cansado, né? E geralmente as matérias de linguagem são bem light. Então acho que é pegar a prova antiga, até você consegue fazer uma prova antiga bem mais rápido de línguas. Com certeza. De dias exatas, né? Então posso, tipo, fazer de dia a parte de provas de exatas e à noite fazer tanto de inglês ou de português, escolher, ficar alternando, né? Aí geralmente não esquece o conteúdo e está estudando questões que uma prova pode pegar, né? Isso. Legal, cara. Que mais? Não, acho que era só exatamente isso mesmo, essas dúvidas. O meu problema maior, acho que eu falei contigo, era sobre organizar por semana, né? E eu não estava conseguindo fazer isso, eu estava com receio de, como te falei, pegar 2 assuntos, pegar, por exemplo, hoje pegar o ELIX, amanhã, depois de amanhã eu pego parábolas, que são dentro da geometria analítica, e tá com medo de, tipo, acabar me confundindo, ou achar que eu estou entendendo o que eu estou fazendo nas questões e realmente não tá, ou esquecer, essas coisas. Uma outra coisa boa de você usar esse tempo coringa no final de semana, por exemplo, para fazer questões aleatórias, é que uma hora ou outra você vai se deparar com uma questão de geometria analítica, outra de eletromag, entendeu? Então vai te forçar a lembrar, porque realmente não dá para você ficar o tempo todo estudando e fazendo revisão, estudando e fazendo revisão. Isso toma bastante tempo, é difícil, né? Então talvez seja interessante você fazer isso aí também. O que a gente pode fazer, o Iago, é combinar de a gente conversar de novo daqui umas 4 semanas para ver como é que tá isso aí. Bom, pode ser. Eu faço uma tabelinha, como está sendo, o desempenho, essas coisas, o que melhorou, e daqui a 4 semanas a gente vê como está sendo. Beleza. Não se atente à quantidade de questões que você está acertando, tá bom? Se atente à quantidade de questões que você está errando e está entendendo. Sim. Outra dúvida, tipo, de manhã eu começo com as matérias que eu mais gosto ou que eu não mais gosto. Porque tipo, teve um dia que eu acordei, eu fui pegar um assunto que eu tinha dificuldade. Eu assisti a teoria, fui fazer os exercícios, eu acho que de 20 acertei 9, 8. Aí já fiquei desmotivado e eu... Isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. A gente não gosta aqui de passar para os alunos matérias difíceis logo no começo. A gente gosta de passar matérias que sejam desafiadoras, mas que sejam prazerosas para você. Eu gostava muito de física, dinâmica, gostava muito de moderna, então eu gostava de começar o dia fazendo isso aí, entendeu? Agora, matemática, por exemplo, que eu nunca fui muito boa e ainda não gostava, começava o dia com aquilo ali, errava a questão e falava assim, cara, eu não vou passar, sabe? Nos dias piores é assim, você já começa a pensar, ó, eu não vou passar, não vai dar pra mim, vou fazer outra coisa da vida, não sei o quê. Então pode ser muito desmotivador. Eu acho mais interessante você começar com uma matéria que você gosta, mas que não necessariamente seja fácil. Ou seja, eu não tô falando pra você começar com português, não precisa disso. Entendeu? Fala, desculpa. Não, pode falar. Eu ia dizer que eu vou começar a fazer isso mesmo. Tipo, alternar os horários, colocar as matérias que eu tenho mais proximidade, essas coisas que eu gosto de estudar mesmo, que geralmente são física. Eu gosto muito de estudar física. Porque geralmente física, matemática é pura, só que física é uma matemática aplicada, né? Que é e tem contexto, tem tudo, e eu acho bem mais interessante do que pegar matemática pura em si. Aí eu acho bem tedioso essas coisas, então acho que eu vou começar a alternar, pegar física de manhã logo cedo, quando acordo mesmo, iniciar, e num outro bloco, quando eu terminar física, eu pego matemática, né? Então tem 2 vantagens disso aí, né? O primeiro é emocional, que você vai construir já uma autoconfiança, né? Falar, pô, tô fazendo uma coisa que eu gosto aqui, tô acertando um pouquinho e tal. Então, o emocional é importante. E a outra coisa é o aquecimento do seu cérebro mesmo, né? Passar para ele esse estímulo de que você vai começar a estudar. Acho que seu cérebro já está bem acostumado, né, com essa rotina que você faz algum tempo, mas é sempre importante, tá? Você dar esse estímulo assim de uma maneira o mais positiva possível, porque você não quer estudar. Seu cérebro não gosta de gastar energia estudando, entendeu? Então, quanto mais prazeroso você conseguir deixar isso aí, pelo menos o início, que é a parte mais difícil, você sentar ali para estudar é a parte mais difícil. Depois que você sentou, o negócio anda, entendeu? Então, seria melhor mesmo você começar com as matérias que você gosta mais, tá bom? Mas nada facinho, tá? Nada facinho.
Tipo, as questões, por mais que seja nível 1, também, elas também vão crescendo, né? Tipo, tem que ter uma questão boba, que geralmente a EA em si é só aplicação de fórmula, né? As questões de física, pelo que eu vi, é só aplicação de fórmula. Aí geralmente começa com elas, com questões de EA, de vestibular mesmo, Enem, e depois vai subindo o nível. Aí eu acho que isso é um bom, aumenta o primeiro contato com a matéria, né? Ou então já é uma matéria que eu já vi, só que eu não lembro de nada, para pegar, fixar melhor, e no outro dia, como eu te falei, pegar as questões nível 2, que já são bem aprofundadas, requer algo a mais, tanto como revisão e como também como aprofundamento, né? Entendi, eu acho que você pode fazer isso sim. Como você vai prestar EAR e AFA, acho que tem que tomar cuidado só para... EAR, as chances de você passar são bastante altas, tá? Porque você está fazendo uma preparação para uma prova que está num nível muito acima, então você está treinando muito mais. Como você disse, a prova da EAR tem isso mesmo, essa carinha mais de cobrar um monte de matéria no básico, ao invés de cobrar poucas matérias mais aprofundadas. Mas a AFA está no meio do caminho, né? A AFA cobra um monte de matéria num nível um pouquinho mais aprofundado. Então, se treina pro caso de você não passar, tá? Sei que no fim das contas você nem está de fato concorrendo à vaga, mas pode ser que, caso você não tenha o mínimo, pode ser que te dê um baque. Então, não fique esperando muito da prova não, tá? Você nem está treinando para ela, então... eu vou refazer as questões dos assuntos que eu já estudei daquela prova, né? Mas eu não vou chegar do PA, tentar fazer prova da AFA, porque vai ser meio perda de tempo, entre aspas. Porque tem assunto, por exemplo, na AFA cai ótica. Tem assunto também que eles cobram que a escola não cobra. Então ia ser um pouco de esforço, eu também gastar um bom tempo fazendo aquelas questões e tal. Então, no fim das contas você acaba se enganando, né? Porque você acha que está estudando, mas não está estudando de fato. A mesma coisa, seria a mesma coisa se você sentar e falar assim, pô, vou estudar biologia agora, sabe? Você está estudando, mas não adianta nada, não vai te levar em lugar nenhum em relação ao seu vestibular. Então, você tem mais alguma dúvida? Não, acho que a dúvida que eu tinha mesmo, que era no quadro mesmo de horário, essas coisas simulado, que eu agora tirei, acho que era só isso mesmo. Beleza, mas conseguiu resolver? Você acha que deu uma clareada aí pra você? Com certeza. Porque o que eu tava pensando assim antes de conversar com você era, por exemplo, exprimir meu horário mesmo, tipo, todo dia pegar assunto novo, todo dia, e, por exemplo, terminar o assunto do ensino médio todo em junho. Aí eu ficaria com umas 6 semanas só para provas antigas. Aí eu estava com receio de fazer isso, ou se eu poderia já intercalando, por exemplo. Terminei dinâmica, só que eu ainda estou pegando circuitos ainda. Então eu vou pegar questões de dinâmica da minha prova enquanto eu estudo circuitos, né? Aí quando eu terminar circuito, por exemplo, se eu terminar eletromagnetismo, daqui faltando 2 semanas para a prova. Só que eu já vou estar resolvendo questões de dinâmica que eu já tinha terminado, o assunto completo. E depois dessas 2 semanas eu pego para revisão, né? Eu refaço as listas, eu acho. E começo a pegar também as questões de eletromagnetismo que eu não tinha feito porque eu não tinha terminado o assunto da prova. Era só isso mesmo que eu estava com dúvida. E eu tava desesperado, eu quase não dormia, eu fico, meu Deus, será que vai dar tempo? Aí eu fazia um cronograma, só que daí dava errado. Aí eu tinha que refazer, aí dava errado de novo. Acabando entrando num ciclo vicioso, né? De refazer, dar errado, refazer. E cada vez você ficando mais nervoso, né? Tem que tomar cuidado com isso, pra não cair na crise de ansiedade de novo, que acontece com os alunos mesmo, a gente fica muito nervoso. Porque não é uma coisa pequena, né? É o futuro da nossa vida. Mas tenta fazer essa divisão que eu te disse dos horários e do restante do cronograma com base na prova mesmo, tá? Para não perder muito tempo com coisas do edital que talvez caia um pouco, que não vale a pena. Então, esse final de semana eu não vou estudar, acho que eu vou fazer uma análise dos 5 anos de prova mesmo, ver o que mais caiu e dar uma atenção maior, né? Quando se sobrar um tempinho, eu não gasto, por exemplo, por exemplo, a parte de... Ano passado não caiu nenhuma questão, acho que só caiu uma questão de eletromagnetismo, eu não lembro.
Então, tipo, eu vou gastar mais, fazendo mais exercícios dos assuntos que eu tenho certeza que vai cair, né? Tipo, que todo ano eles cobram, e não gastando tanto tempo com questões que caem uma ou vez ou outra, né? Então, acho que vou fazer exatamente isso mesmo. Dar uma atenção maior agora, e acho que só. Ah, beleza, Iago. A gente conversa daqui umas 4 semanas, então. Qualquer dúvida que você tivesse, pode me mandar no WhatsApp, naquele WhatsApp do Chega de Vestibular lá, que se eu não responder, tem outras pessoas da equipe que também respondem, mas tudo passa por mim, tá, pessoal? Principalmente porque tem outras pessoas da equipe que prestam outros tipos de vestibulares e costumam dar atenção para o pessoal que presta medicina, para o pessoal que presta Enem. E a parte militar sou mais eu que faço mesmo. Beleza?